Boa tarde a todos do Centro Espírita Ibirajara. É com muita satisfação que aqui estamos retornando para este momento de breve estudo e reflexão em torno do Evangelho. E hoje nos coube o capítulo 5, que trata de bem-aventurados os aflitos, ao qual nós vamos abordar os itens 21 e 22. São duas abordagens que vêm de mensagens de dois espíritos. A primeira mensagem é de Sanson, que fala de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, e a segunda mensagem é de Fenelon, que vem fazer uma pergunta, um questionamento para nós. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, a gente pode ver que, embora sejam duas mensagens de dois espíritos, em determinadas diferentes ocasiões, a essência ao qual nós vamos abordar e refletir vem falar, da morte. Ou seja, que para nós temos esse conhecimento que a morte é uma passagem, e que a vida continua. Então a doutrina espírita, ela traz para nós essa visão maior da vida, o que realmente estamos fazendo aqui, qual o real sentido da vida, da onde nós viemos, para onde retornaremos, e com isto nos traz um grande alívio, um grande consolo por termos esse entendimento maior, que nada se perde, até porque a palavra perda se refere a coisas e não a seres, aonde estamos aqui, construímos vínculos afetivos e que vão se perdurar por toda a eternidade, porque laços de amor não se perdem, eles vão se solidificar. E quando perdermos ou deixamos passar essa oportunidade do perdão, de atrelarmos mais estes laços, nós estamos nos comprometendo de, em outros momentos, esperarmos outras oportunidades para que possamos, juntos com aqueles a quem magoamos ou vice-versa, aprendermos através de um processo reeducativo, quando retornamos à matéria, para convivermos e experienciarmos juntos, dentro de uma mesma família, esse processo de fortalecimento afetivo dos laços, do perdão e do amor. Então, quando Sanson fala perda de pessoas amadas, nós já entendemos que não a perdemos. Porque perder é sair da sua vista, eu procurar algo ou um objeto que eu não encontrei, que levaram, que foi destruído. Não. Na verdade, a gente pode entender esse perda como um afastamento de pessoas amadas. Porque se nós compreendemos que Deus, ele é infinitamente bom, justo, que ele é o criador de tudo, do nosso planeta e de todo o universo na sua infinitude, então podemos ir mais além e ter essa percepção e esse entendimento maior da continuidade da vida e que aqui estamos para cumprir tarefas, missões, que antes de aqui retornarmos fizemos um planejamento e que muitas situações da qual nós vivemos hoje estão vinculadas a um pretérito e que com esse
entendimento e essa visão que a doutrina nos descortina, nós vamos mais além e sabemos que Deus nos outorgou o nosso livre-arbítrio, nós temos essa condição plena de escolhermos o caminho ao qual nós estamos nos conduzindo nesta presente vida ou nos conduzimos em vidas anteriores. E daí nós vamos traçando o nosso futuro, colhendo créditos ou débitos. Sabemos e temos, nós que aqui estamos, e outros tantos, a consciência da lei da causa e efeito, da reencarnação, da justiça divina. Porque Deus não vai chegar aqui, olha, neste lar eu vou retirar um ente querido em tenra idade e no outro eu vou deixar. Então nós sabemos que a seleção não é feita assim, até porque não existe seleção. A seleção, quem faz, somos nós através das nossas escolhas. Aí nos comprometemos. E aqueles que estão à nossa volta. Então todo esse processo ao qual vivenciamos, experienciamos, tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento das nossas emoções. Então quando nós entendemos que essas perdas, entre aspas, são momentâneas e que aquele nosso querido, querida, que nos deixou, ele está cumprindo com o seu planejamento, com os desígnios de Deus e que tem um momento para ele retornar à espiritualidade. E que nós vamos sentir sim, vamos chorar sim, vamos ter aquele processo de dor, porém não é aquele desespero, aquela lamentação, aquela lamúria de dizer que não é justo, por que Deus fez isto comigo. As pessoas que assim agem não têm o entendimento que nós já temos e outros tantos têm. Mas isso não quer dizer que a gente não passe esse processo do afastamento, do luto, que isso é importante. Mas tem o consolo que a doutrina espírita nos traz e que o próprio Evangelho está repleto destas experiências, destas frases e ensinamentos que Jesus nos trouxe. Quando ele disse para nós que há muitas moradas na casa do Pai, que a felicidade não é deste mundo, que o reino dos céus começa dentro de cada um de nós e ele vai colocando e mostrando a continuidade da vida. Então nós temos esse acalanto. Mas também ele nos diz aqui dessas mortes prematuras. E ele fala aqui na Samson, nessa mensagem, numa parte dela, em que ele coloca sobre um questionamento, que nós julgamos segundo o nosso olhar, a nossa justiça e não a de Deus. Ele fala aqui, por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Deus é o Criador. Ele sabe de todas as coisas, de tudo que nós necessitamos. E muitas das vezes nos questionamos, se não nós, outros que estão à nossa volta e outros que não têm essa compreensão e que vão sofrer muito mais por achar que aqui tudo é momentâneo e que aquela pessoa irá
perder de vista aquele seu ente amado, e nós sabemos que não é isso. Sabemos também o quão doloroso é se despedir de um filho na sua idade mais tenra, quando criança, na sua infância, quando adolescente, quando jovem, quantas vezes alimentamos, poxa, ele tinha um futuro pela frente. Nossa, uma criancinha parece um anjinho. Ah, porque Deus a levou. Que são esses questionamentos que nós ouvimos daqueles que estão à nossa volta. Não estamos falando de sentimento, mas de questionamento. Mas quando nós temos esse entendimento, tudo se aclara. Era um momento que aquele espírito que está retornando, por isso a grande importância dessa visão reencarnacionista. Ela é fundamental para entendermos essa justiça divina que acalenta os nossos corações. E que, embora sintamos aquela ausência, mas a entendemos, nos resignamos, porque a entendemos, porque a resignação, ela só é realmente vivenciada quando nós entendemos o porquê que aquilo está realmente acontecendo. E não dizer, porque foi só a vontade de Deus, mas eu tenho que entender o porquê. Por que que isso aconteceu? Tem uma amiga que ela relatou para nós, isso já tem um bom tempo, e que ela, há anos atrás, ela estava grávida e esperando gêmeos. E quando eles nasceram, eles praticamente não viveram um dia e morreram, desencarnaram. E ela ficou muito, ela tinha começado iniciar no espiritismo, mas ainda estava muito no seu início, era frequentadora da casa espírita, ainda não estudava a fundo e a sua compreensão ainda era superficial. E ela nos relata que ela ficou muito revoltada, ela achava no seu interior, não conseguia uma resposta, uma explicação para tanta, no entender dela, essa injustiça. Por que que Deus tirou aqueles seres que ela tanto queria, que ela carregou durante 9 meses, preparou tudo, enquanto outras mães jogavam os bebês na lixeira, outros pegavam e retiravam antes do tempo, abortavam, e ela queria aquelas crianças. Mas à medida em que ela foi estudando, entrando, aprofundando na doutrina espírita, o seu coração foi sendo acalentado e ela foi entendendo o porquê que aquilo aconteceu. Então, seu sentimento, ele mudou, porque ela amadureceu emocionalmente e compreendeu que aquilo tinha que acontecer. Eles necessitavam daquele momento de retornar à matéria e, ao mesmo tempo, voltar à pátria espiritual, por conta de um pretérito, ao qual todos eles estavam envolvidos, pai, mãe, irmãos. Então, todos estão envolvidos nesse processo, porque tudo são lições, ensinamentos e que chegam até nós como processos educativos, mas que aquele momento necessitamos e precisamos vivenciá-los, porque somos seres que estamos no mundo e que temos nossos sentimentos e nossas emoções, mas que através da compreensão buscamos a harmonia interior, o equilíbrio e essa paz interior que, mesmo sentindo a ausência, a dor do afastamento, mas compreendemos. Então essa mensagem de Samson vem trazer esse acalento para os nossos corações e que nós que já entendemos possamos também acalentar os corações de outros que estão à nossa volta e que passam por essas situações
dessas mortes prematuras na infância e na juventude. E muitos ficam totalmente desesperados. Podemos lembrar aquelas mães que perdiam seus filhos, perdiam sempre entre aspas, né? Na flor da idade, adolescentes, jovens, e corriam para esperarem uma mensagem sequer, buscando através de Chico Xavier uma mensagem que pudesse acalentar o coração daquelas mães. E assim elas se sentiam mais consoladas por entenderem que aquilo precisava acontecer. E todos estariam envolvidos, como todos continuam envolvidos por aqueles que passam por todos esses processos, que têm passado. E como nós também, porque cada um de nós já pode ter vivenciado dentro da família, não diretamente, uma família, né, mais afastado, um sobrinho, quem quer que seja, mas que possamos também consolar e ajudar aqueles que ainda não têm esse entendimento e percebermos e olhar para nós como nós somos felizes e como nos sentimos gratificados por essas mensagens e lições que nos chegam e que nos fortalecem, nos trazem mais coragem, perseverança para enfrentarmos esses momentos, superarmos, nos resignarmos e seguirmos adiante, porque sabemos que tudo é passageiro e que nada na vida acontece por acaso. E aí ele entra no item 22, quando vem a mensagem de Fenelon, que traz para nós, começando aqui, a seguinte pergunta. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Assim ele começa essa mensagem dele, que nos traz também reflexões e que dão continuidade a estas que nós estamos aqui já refletindo. E a pergunta é: realmente nos cabe julgar quem deve ir, em que momento ele deve ir, por mais pernicioso, por mais tirano, por mais mal que aquele ser possa causar dentro da família, dentro de uma sociedade, para o próprio mundo em que estamos, aonde queremos, né, paz, tranquilidade, viver num mundo sem violência. E aí vem essas indagações. Sabemos que nós passamos por um processo de reencarnação. Aqui estamos cada um para cumprir com as suas tarefas, com as suas missões, e a todos é dado a mesma oportunidade. Nós temos o livre-arbítrio. E aquele que veio equivocado e está aqui para um grande aprendizado, assim como todos nós, mas continua a se desviar e, de vez de melhorar, ele continua a buscar caminhos totalmente equivocados, que vão prejudicar cada vez mais a ele, pelas suas más escolhas, pelas suas más inclinações. Mas Deus, como é justo, ele continua a dar, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio, a oportunidade dele, de repente, no caminho, despertar. Que algo aconteça e que ele possa despertar e diminuir o débito que ele está fazendo para consigo próprio. Porque todo o mal que fizermos ao outro é a nós, principalmente, que nós o fazemos. E aumentamos os nossos débitos infinitamente.
e mais sofrimento estaremos trazendo para nós. Quanto mais dor fazemos o outro passar, duplicamos, triplicamos para nós. Mas aí ele pergunta, mas cabe a nós falar, questionar, e achar, Deus não foi justo? Que vizinho bom, homem, trabalhador, se dedicava à família, tão bom. E aí você vê esses tiranos, esses que roubam a vida das pessoas e continuam vivos. E aí para-se para pensar, se indagar. Meu Deus, a gente ouve as pessoas falar, por que isso tudo? Por que tanta injustiça? E aí nós paramos com a visão da doutrina espírita. E será mesmo injustiça? Nós queremos tanto um mundo melhor, e aí Deus, entre aspas, tira, leva os bons e deixa os maus, é isso mesmo? E é o que ele continua a falar assim, enunciais uma enormidade de blasfêmia. Quer dizer, ele diz para nós, Fenelon, que nós estamos blasfemando. Que se nós temos esse entendimento da justiça divina, cada um tem um momento. E aquele bom que foi, agora que bom que ele cumpriu com o seu dever, que ele foi honesto, carinhoso, se dedicou à sua família, ao trabalho, cumpriu com o seu dever, e era o momento dele ir. Porque nada na vida acontece por acaso. A não ser que, dentro das mortes prematuras, a gente acabe abreviando a nossa existência pelas portas da eutanásia, do suicídio, do aborto criminoso, mas aí são outros casos. Aqui que nós estamos falando é daquela morte natural, em que estava lá naquele nosso planejamento e agora chegou o momento. E o momento, quando ele chega, ele pode vir devagarinho, preparando os corações através de uma doença, ou ele pode chegar e vir bater a nossa porta subitamente. Recebe um telefonema e seu ente querido sofreu um acidente. Você está conversando com a pessoa e de repente ela sente uma dor forte no peito e infarta. E é verdade, então ele mostra para nós a realidade, aquilo que nós realmente estamos sentindo, que vem em nós, nos nossos corações. Mas ao mesmo tempo, ele diz para nós que a gente não deve, que estamos muito habituados a censurar os desígnios de Deus, mas sim buscarmos compreender. Se nós cremos em Deus, esse Deus Pai, Criador de tudo, devemos entender também, se nós cremos, que tudo está conectado, que está tudo perfeito, que tudo foi muito bem planejado. E que nós temos esse momento do nosso retorno, o momento de dizer adeus, mas um adeus momentâneo. Olha, tchau, como se fosse viajar para um outro país. Daqui a pouco a gente se encontra. E ter esse olhar, de vez de estar comparando com aquele outro que é perverso, não, ter esse olhar para esse agora. Que bom que ele foi um homem de bem. Que bom que ele só deixa alegrias nos corações, recordações maravilhosas. Ele deixa no coração de muito gratidão pelo que ele fez. Olha só, a pessoa ser lembrada pelo bem que ela fez. E nós
sabemos que estamos na matéria, aprisionados aqui nesse momento, e quando retornamos à espiritualidade, a esta outra dimensão, nos libertamos e nos sentimos mais leves. Nos sentimos mais leves de acordo com aquilo que nós fizemos, que nós construímos, e tudo que nós fazemos agora estamos construindo o nosso futuro. Então, quando vivenciarmos essas experiências, porque todos iremos passar por ela em algum momento de nossas vidas, e muitos de nós já passou, já se despediu de algum ente querido, nós estaremos tendo esse olhar. Que bom que ele cumpriu com o seu dever. E não para comparar, sabendo e entendendo desses momentos. Estava ali, estava no seu planejamento, que naquele dia, naquele momento, ele teria que retornar. E não comparar. Ele diz aqui para nós assim, que nós devemos analisar tudo o que acontece nas nossas vidas, e nesse momento específico da morte, toda a trajetória daquele ser que se foi. E que quando estivermos nas nossas recordações, que as lágrimas possam vir a descer na nossa face, mas que sejam de alegria, de saudade, e também daquela convicção de que breve estaremos juntos, mas que continuamos também juntos, porque os laços afetivos, eles não se rompem jamais. E sabemos que quando quisermos nos encontrarmos, estarmos com aqueles entes queridos em algum determinado momento, poderemos estar com eles através do sono que liberta, e muitas das vezes não nos lembramos, mas temos aquela sensação do abraço, de ter estado junto, conversado, e tudo isso não é um consolo, não é uma alegria de saber que nada está perdido, que ninguém está distante, que não estamos aqui para julgar. O outro que continua a caminhar e a buscar caminhos totalmente delituosos, ele está se comprometendo ainda mais. E o que nós temos que trabalhar dentro de nós é a compaixão. E deixar, lembrando de mais um ensinamento de Jesus, que a cada um sempre lhe será dado segundo a sua obra. Então, que não julguemos os desígnios de Deus, a providência divina, porque tudo está de acordo, tudo tem que ser como está a ser. Isso tudo não é para que soframos, é para que aprendamos, é para que possamos, com todos esses ensinamentos, essas lições experienciadas, possamos trabalhar em nós o equilíbrio das nossas emoções, trabalharmos em nós esse sentimento do amor, do perdão, da confiança em Deus e em nós próprios, da confiança nos desígnios de Deus. E com esse entendimento, nós vamos
cada vez mais nos aperfeiçoando, buscando continuar a nossa caminhada, sabendo que os nossos queridos continuam também nas suas caminhadas. Sejam eles aqueles que partiram na sua infância, na sua juventude, aqueles que nos deixaram mais há pouco tempo. Sabemos que todos estão amparados, que existe um local, seja cidade, colônia, o que for, para cada um deles, que eles também continuam nos seus processos evolutivos, assim como nós estamos continuando no nosso, nos aperfeiçoando. E que estamos ligados pelos laços do amor que foi construído ao longo do tempo, então que tenha sido naquele ínfimo tempo, mas que ele foi tão necessário e que, como aquela amiga que durante 9 meses carregou aqueles seus bebês no seu ventre, eles receberam tanto amor, tanto carinho, nada se perdeu. E todos foram trabalhados e com o tempo amadureceram os seus sentimentos, porque compreenderam. Então nós só temos que ter a gratidão pela doutrina espírita que nós encontramos para nos deixar mais clara essa visão que nos trouxe do cristianismo redivivo, do evangelho, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, mas que agora estão mais clarificados para nós, que entendemos mais porque estamos mais amadurecidos. Sabemos que nada na vida se perde. E o que nós podemos concluir, né, dessas nossas breves reflexões de hoje é que seja a morte, ou seja, o afastamento prematuro, seja aquela pessoa tão amada, tão querida de bem, que partiu e nos deixa saudades, nós temos a certeza que são desígnios de Deus e que o Evangelho de Jesus é o caminho onde nós encontramos essa preparação, esse fortalecimento. E a doutrina espírita é que vem a trazer o consolo e essa visão mais ampla que a vida continua e que nada se perde. Então que possamos, né, alçar voos mais altos, buscando sempre a compreensão, a aceitação, a resignação e, por final, a entrega, sempre dizendo: Senhor, sempre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Jesus possa abençoar cada lar, que todos possam ficar com essas vibrações amorosas dos mentores nossos que nos amparam, que nos protegem, do Centro Espírita Ibirajara, levando todas essas vibrações de amor para todos os corações que aqui estão conosco compartilhando esse momento de reflexão do Evangelho que é o roteiro de nossas vidas. Muita paz a todos. Muito obrigada.